6h33, Marcela Cauti está de volta para o Economia que Importa e para falar aqui da eleição da Venezuela, que tipo de impacto pode trazer aqui para a economia brasileira. Vamos começar do começo, Marcela. Olá, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo aí melhor. Estamos. Bom, a gente sempre fala aqui, né, que as coisas têm impacto, né, uma pequena mudança no equilíbrio sempre tem impactos econômicos. E política e economia sempre andam muito juntas, né? Ações políticas impactam na economia e a economia também impacta nas eleições, impacta nas ações dos políticos. Nesse caso, a gente está falando de política internacional. A Venezuela é um país que já teve protagonismo na América Latina. Ele já representou o PIB venezuelano, já chegou perto de 10% do PIB da América Latina. E hoje em dia, por conta da crise econômica que a Venezuela vive desde o início dos anos 2010, quando o preço do petróleo, que é a principal commodity daquela região, começou a cair, a Venezuela hoje representa só 1,5% da América Latina. Então, em termos econômicos, é um país que perdeu muita força. Mas como ali a região tem um histórico de instabilidade política muito grande, os vizinhos, inclusive o Brasil, se voltam à política venezuelana, né? E qual que é o impacto de tudo isso que está acontecendo? Bom, Maduro, ele declarou vitória, declarou que ele foi reeleito, né, o Conselho Nacional Eleitoral, que é um órgão ali, como se fosse o nosso TSE, mas que é comandado por aliados do Maduro, declarou que as eleições estão encerradas, mas a comunidade internacional e a oposição têm dito que houve fraude na apuração desses votos. Então, o primeiro impacto importante para o Brasil tem a ver com a diplomacia. O Brasil é o principal país da América Latina, é o maior país da América Latina. E, por conta disso, ele acaba sendo o país cuja diplomacia é a mais relevante. Vai ser um teste super importante. A diplomacia brasileira, ela era muito relevante no passado, também perdeu protagonismo por conta de algumas crises diplomáticas que a gente viu tanto no governo passado quanto no governo atual. Então, o primeiro teste tem a ver com o protagonismo do país na diplomacia internacional. Será que o presidente Lula vai apoiar um aliado de longa data ou será que ele vai se juntar à comunidade internacional e declarar fraude nas eleições? Isso é importante porque quando um país é protagonista na diplomacia, ele atrai eventos internacionais, ele atrai discussões para dentro do país, e isso acaba movimentando a economia, acaba colocando também o país como protagonista na questão de negócios, na questão de comércio internacional. Então, esse primeiro teste vai ser super importante. Um segundo impacto muito grande da eleição da Venezuela tem a ver com a política doméstica. A forma como o governo brasileiro vai se colocar em relação à eleição da Venezuela certamente vai impactar o apoio político e a popularidade do presidente Lula. Isso porque o partido do presidente já divulgou uma nota apoiando a reeleição do Maduro. A oposição ao atual presidente brasileiro já divulgou algumas notas dizendo que a gente teria, né, o Brasil teria que se posicionar de uma forma diferente, e esse impacto político interno vai fazer com que seja mais fácil ou mais difícil o presidente brasileiro eleger o novo comando da Câmara dos Deputados. Isso vai ser importante para a aprovação de projetos de interesse do governo, como, por exemplo, o aumento dos impostos no ano que vem, e certamente vai fazer diferença também nas eleições municipais, que a gente acaba nem falando, tem tanta notícia internacional, a gente acaba nem falando tanto das eleições municipais no Brasil, porque o presidente Lula é uma pessoa que passa bastante votos para os seus apoiados nas eleições municipais. Então, o segundo impacto tem a ver com política interna do Brasil. E um terceiro impacto, essa crise diplomática pode gerar aumento de gastos por parte do governo brasileiro e também dos governos regionais do norte do Brasil. As fronteiras certamente vão ter que ser reforçadas, né, a segurança das fronteiras, especialmente quando a gente lembra dos protestos violentos que estão acontecendo na Venezuela. Existem relatos desses protestos
em cidades próximas à fronteira do Brasil. Então vai precisar de um apoio ali para conter a violência e também a questão da ajuda humanitária. O Brasil é o 5º país que mais recebe refugiados da Venezuela e certamente, né, com essa questão política, com a questão dos opositores estarem sendo perseguidos e alguns expulsos do país, a gente vai ter mais exilados políticos no Brasil e os governos vão ter que endereçar essa questão super importante, né, acolher essas pessoas, e que também vai gerar um aumento de gastos, especialmente no norte do Brasil, né, dos governos regionais do norte, mas certamente o governo federal também deve fazer algum apoio financeiro a isso. Muito bem, Marcela Kawauchi, trazendo aí todo esse panorama e os impactos, né, que essa eleição na Venezuela pode ter aqui na nossa economia. Obrigada por hoje, Marcela, até semana que vem. Muito obrigada a todos. Valeu. Marcela chama atenção para um ponto importante, né, que é essa questão da saída, né, das pessoas lá em Caracas e vindo, ou até em outras cidades venezuelanas, e que possam entrar em território brasileiro. Já tinha acontecido há alguns anos, podemos dizer assim. Sim. Mas agora pode ser que isso se acentue mesmo, e aí vai ser necessária uma política importantíssima ali para aquela região que acaba recebendo logo de cara, que é o norte do Brasil, os venezuelanos. Vamos ver como é que isso vai se dar com o avançar da novo governo Maduro por lá. Muito bem.